Quando eu falo pra galera que eu comecei a fazer live stream lá em 2018, 2019, a galera acha que eu tô de zoas, mas a verdade é que eu realmente comecei nesse período. Eu tinha começado a fazer live stream porque eu estava jogando Warframe com um amigo meu e a gente queria compartilhar, queria aprender e a gente estava estudando tanto sobre o jogo que a gente quis fazer isso. E aí eu resolvi começar a fazer live stream. O computador na época era uma torradeira, não aguentava tanta coisa, mas o bichinho, guerreiro no mundo, aguentou. E começou a fazer as lives pra mim, renderizar com 4 gigas de RAM, com sem placa de vídeo, rodou o Warframe aos trancos e barrancos, garguelando pra caramba, mas ele aguentou. E no meio de todo esse caminho, eu acabei pegando experiência com a captação de áudio. Acabei aprendendo como fazer gambiarra com microfone. O primeiro microfone que eu realmente comecei foi aqueles que vem acoplado no nosso digníssimo headset. Era um headset bem simplesinho, de R$ 50, mas que estava na promoção na Kabum e eu paguei 30. Aí a gente adicionou frete, né, uns 15, R$ 20, e acabou saindo quase que pelo preço do valor cheio. Mas como estava na promoção e se fosse pegar normalmente, sairia 70, achei vantajoso. O fone era bom, não era ruim, mas ele, depois de 2 anos de uso, pediu arrego e falou tchau e benção. E é isso, a gente precisou trocar. Quando a gente precisou trocar, eu já tinha mudado de cidade, eu já não streamava mais Warframe, estava streamando outras coisas e eu resolvi comprar o famoso BM800. Pois é, família, comprei o digníssimo. Aqui eu preciso falar pra vocês que o BM800 está bem na minha frente, tá? E ele aguentou até um mês atrás, mais ou menos. Ele tem guerreiríssimo, tá todo cheio de marcas. Eu vou ver se eu gravo e mostro pra vocês aí na tela. Ele tá todo cheio de marcas e ele é bem pesado. Se você tacar na cabeça de um, dá um problema. Dá um problema, né? Evita. Mas ele já aguentou queda e a parte interna dele é toda metálica. Ele é bem pesado, o cabo dele é um cabo que você não precisa trocar, ele aguenta bem, ele é feito para aguentar porrada e eu não posso reclamar das coisas que eu conquistei com esse microfone. Mas a verdade é que pelo preço que eu paguei nele na época, com certeza eu teria comprado outro. O BM800 ele já é uma versão mais antiquada quando eu comprei. Então hoje em dia ele já é uma versão antiquada da antiquada. Porém, você vê por aí a galera recomendando o BM800 a rodo e eu resolvi trazer para vocês um comparativo não só com ele, mas também com aquele condensador microfone MTG 020. Você já deve ter visto ele a rodo por aí e eu tenho ele aqui comigo. Você deve pensar, nossa Tatiane, tanto microfone, você comprou o BM800 antes ou depois? Eu comprei antes, mas eu precisava de um apoiador para o microfone, eu precisava colocar ele em algum lugar. No começo eu conseguia fazer uma gambiarra, colocava ele em cima da espuma que veio, mas a coluna cobra o seu preço, não é mesmo? Então eu comprei, fui atrás dessas lojas chinesas que tem, toda cidade tem uma loja chinesa, ou uma japonesa, e eu fui lá e eu pedi para comprar o apoiador, não é, como é que é o nome, meu Deus do céu? Um tripé. E eu peguei o tripé e pensei que tinha feito uma aquisição digníssima e fui embora. 30 conto o tripé. Quando eu cheguei em casa e abri o pacote, eu descobri que de brinde vinha o microfone. Aí eu percebi que, na verdade, eu tinha comprado o microfone e de brinde era o tripé. Então, eu resolvi testar ele e eu descobri que ele não é tão ruim. Na verdade, a capacidade de captação dele chega a ser mais ampla do que o BM800, mas é óbvio que o áudio dele é muito mais estourado. O BM800, se eu quiser fazer para vocês um vídeo narrado, todo bonitinho, todo elegante, com uma captação muito melhor, eu vou optar pelo BM800. Mas é porque que mesmo o meu BM funcionando lindo e maravilhoso, eu precisei trocar de microfone. Se chama coluna de véia. Depois de quase 3 anos usando o BM800, uma hora, e usando no tripé de mesa, uma hora a coluna cobra. E eu sempre tive problemas de que se eu precisasse me afastar para esticar um pouquinho a coluna, eu corrigir a postura, eu não podia falar muito, porque tinha que gritar pro BM800 conseguir captar esse áudio. E aí você deve estar pensando assim, nossa Tati, por que você então não colocou aquelas plaquinhas de som ou então o Power Phantom? Já ouviu falar do Power Phantom? Se você pesquisou BM800, eu tenho certeza que você já ouviu falar do Power Phantom.
Eu preciso ser realista com vocês, eu nunca testei o BM800 com Power Phantom, mas outros canais que eu acompanho que utilizam o BM800 e que utilizam o Power Phantom ou uma interface de áudio, a captação de áudio não é tão diferente da minha. A diferença é que a galera consegue falar um pouquinho mais afastado e ainda assim não muito, e eu falo um pouco mais próximo, então eu não comprei o Power Phantom. Mas a plaquinha de áudio eu comprei e foi a minha última tentativa de fazer com que o BM800 permitisse que eu me afastasse pelo menos 10 centímetros de distância. E a plaquinha, eu não sei se é porque o meu computador não é aterrado, ela capta muita estática, então eu acabo utilizando essa plaquinha de som mais para poder ligar a minha caixinha de som sem precisar plugar lá atrás no computador, porque a parte de frente não funciona. Desde quando eu comprei o computador, a parte de frente nunca funcionou, mas nunca me fez falta, até agora. E ele não tem um ganho tão grande assim. Você pode sentir que ele tem um ganho absurdo, mas na verdade não é absurdo, é um ganho mínimo. Então eu não senti necessidade de usar a placa de som. É uma plaquinha de 20 conto que você pode utilizar para melhorar o áudio do seu headset. E isso de fato melhora horrores. Sem mencionar que os headsets de hoje em dia vêm com um cabo muito curto, 1,5 m, 1,60 m. E para mim que coloca o computador numa distância razoável e ele não fica virado, o fundo não fica virado porque a mesa não cabe, acaba que a distância do cabo ele me prejudica, eu tenho que ficar muito próximo da CPU. Mas a gente dá um jeito pra tudo, não é mesmo? E foi por isso que eu resolvi comprar um braço articulado e colocar no novo microfone, que é o DSU-20, que é esse que vocês estão ouvindo nesse momento. E só pra você saber, eu tô bem grudadinha nele, tá? Tô encostada na cadeira, mas tô grudadinha nele. E ele tá com o braço articulado e me permitindo, nesse momento, segurar os outros dois microfones. Então, pra fazer essa gambiarra aqui que eu tô mostrando pra vocês, eu tô usando a digníssima da plaquinha, tá? Da plaquinha de som, pra vocês falarem assim, nossa, Tati, se você tivesse usado a plaquinha de som, teria feito muita diferença. E na verdade eu vou mostrar pra vocês que não faz tanta diferença assim. Eu tô usando a plaquinha de som porque já mexi muito lá atrás no computador e eu tô com preguiça de ficar mexendo. E o BM800 e o Tomato, ou Tomate, como você quiser chamar, eles têm a mesma entrada, que é o cabo P2. Então, para eu não precisar ficar mexendo lá atrás, eu vou usar aqui na frente, tá? Não estou usando nenhum filtro. Tudo que você está ouvindo aqui é, no máximo, o aumento de sensibilidade pela configuração do microfone, que no caso da SU20 eu posso aumentar a sensibilidade diante dele mesmo, ou no nosso computador mesmo, tá? Lembrando que o Tomato, ele tem um áudio mais estourado, mas ele não precisa que você aumente a acessibilidade dele. Muito pelo contrário, às vezes você precisa que ele diminua a captação dele, porque vai ficar estourado. E se você optar por esse digníssimo de 30 conto, eu já vou deixar aqui uma recomendação enquanto eu lembro. Ele não vale mais de 50 reais, tá? E isso é uma coisa muito importante. Eu já vi por aí por 50, 60 reais. Por mais que ele venha com um monte de parafernália, ele já vem por padrão o seu braço. O seu braço não, ele já vem com o seu tripé. Afinal, eu comprei ele por causa do tripé. Então, não vale mais do que 50 reais. Ele não, se você tem 50 reais, compre outro microfone. Não gaste nele. E já que estamos falando de preço, o BM800, ele sozinho tá aí na casa dos 80 reais. Mesmo com o aumento do dólar, ele não mudou muito de preço, tá? Então, se você achar ele sozinho por mais de 150 reais, 120 reais, é mais fácil você comprar o kit completo na Shop, que vem o braço articulado, vem o pop filter, vem uma carambada de coisas, que sai ali mais ou menos 170, 180 reais, e ainda de quebra você pode achar um cupomzinho de frete free e acaba valendo muito a pena. Mas, na minha opinião, se você tem 180 para dar de um BM800, adicione mais 50 ou 60 e compre o DSU-20 ou outro equiparado, que eu vou deixar aqui o modelo na tela para vocês, para que vocês possam ver que por 200 reais vocês conseguem uma qualidade melhor. Então, a gente tem 3 exemplos aqui, tá? O tripé é opcional, é mais questão de conforto. Você pode fazer uma gambiarra apoiando ele em algum lugar ou fazendo um tripé com cano PVC. Então, a gente tem 3 opções. A gente tem uma opção de 30 reais, a gente tem a opção de 80 reais, a gente tem a opção de 200 reais, tá? E eu falo opção de 200 reais porque esse microfone eu realmente comprei por 200 reais. Mas existem outros que, caso esse estiver mais caro na época que você estiver vendo esse vídeo, ele tem
outras opções que são mais ou menos na faixa de preço e com uma qualidade muito parecida. Então vamos testar ele aqui agora para vocês verem. Esse que vos fala agora é o BM800. Ele está bem próximozinho da minha boca. Eu não estou usando a espuminha, eu estou falando grudado nele. E se eu afastar um pouquinho, tipo 5 centímetros, talvez até menos, esse é o áudio que você vai ter. Você pode perceber que a captação dele não é ruim. Ele tá com a plaquinha de som, tá? E talvez você esteja ouvindo um pouquinho de estática, mas não é do microfone, é porque eu tô com preguiça de mexer lá atrás. O áudio dele, ele tem uma artimanha de que se você falar por cima aqui, igual eu tô falando, ele não vai captar, né? Você não tá ouvindo nada praticamente. Mas se você falar aqui do lado dele, que é a lateral, que é aonde ele realmente capta o áudio, você vai perceber que ele não estoura o áudio, tá? Perceba que eu estou falando na mesma altura praticamente e eu tô grudada no BM800, é esse aqui, ó. Cadê? É esse aqui, o BM800, esse senhorinho aqui. E eu estou falando do lado, mas é praticamente o mesmo nível de captação. Só que o DU-S20 eu não tô tão grudada, eu tô bem afastada, tá? Então vamos aqui, ó, níveis 100%, tá vendo? Personalização, escutar, avançado. Você pode mudar aqui para DVD. Qual que é a vantagem do BM800 na minha humilde opinião? Você deve estar se perguntando. A vantagem é que se eu quiser gravar áudios mais fechados com menos captação de ruído, porque o DSU-20 ele capta muito áudio de fundo, caminhão passando, manhã quebrando as panelas na cozinha, tire latindo, bababá, uísque sachê. Se eu quiser fazer esses áudios mais fechadinhos, é o BM800 mais recomendado, porque o DSU-20 ele tem uma acessibilidade muito ampla. Enquanto eu não tiver um quarto fechado com espuminha, proteção e o caramba 4, ele acaba captando muito áudio de fundo, ó. Eu tô mais afastado, deixa eu afastar aqui, ó. Vocês estão vendo agora o BM800, mas olha os níveis ali do USB Mic, é o DSU-20. Ele tá com acessibilidade mais alta, mas olha só o tanto que ele tá captando, tá? Então, vamos trocar agora pro nosso Tomato. Vamos lá. Pronto, troquei pro Tomato. Olha só no Audacity o que acontece se eu falar com vocês na mesma distância que eu falo no BM800. Olha o quanto tá estourado, nem cabe na barra. Olha só aqui também, olha só, tá vendo? É muito difícil, então vamos diminuir essa sensibilidade aqui. Vamos colocar aqui em 50%, já deu uma melhoradazinha, ainda tá muito alto, mas eu vou deixar aqui em 50%, por quê? Porque eu vou fazer uma coisa que é necessária para a coluna de VEC, que se chama afastar do microfone. Olha só, estou afastada aqui numa distância que normalmente ele fica quando está no braço, né? No braço não, quando ele está no seu tripé, eu posso colocar nessa distância. Você não precisa aumentar os níveis dele. Você vai falar numa altura um pouquinho mais alta, talvez, mas você vai conseguir. Se você quiser aumentar um pouquinho, é só aproximar mais, mas não precisa grudar muito. O ideal é ele não bater nas faixas amarelas. Olha só, se você falar muito perto, dá uma diminuída na voz, fala mais baixinho, assim, para não dar ruim. Ele aumenta a captação, mas não estoura, tá vendo? Então, são manhas que a gente vai aprendendo conforme a gente utiliza o Digníssimo. Ele capta até o áudio da alma dos passarinhos. Que tem um caminhão passando, talvez vocês escutem, talvez não. Então, ele é uma opção bem baratinha, mas é viável. Você consegue usar, ele funciona bem. Dá para começar aí o seu canal. Não sei o que você quer fazer, mas dá para começar. Para cantar, ele é horrível, tá? Eu acho que para quem tem um bom ouvido já deve ter percebido que a captação dele para cantar vai dar muito ruim. Mas se você quiser começar a gravar só para se ouvir, né? Ou então para fazer registros, ele funciona. Aqui, ó, eu vou deixar na mesma distância do DUS20, ó. Ele tá do ladinho, como se estivesse preso no tripé. Então você pode perceber que a captação dele tá bem parecida. E assim como os outros dois, a vantagem dele é do lado, tá? Não em cima, mas mesmo em cima, olha só, mesmo em cima ele capta bem.
ele tem uma amplitude até que boa, mas a desvantagem é que ele é estourado. Ele é bem levinho, você consegue tacar ele na bolsa e não tem problema, você leva que ninguém vê. E o cabo dele é bem longo. Eu não lembro se é 2 metros, eu não sei. Vou deixar aqui em algum lugar mostrando para vocês. Então, é uma opção de 30 conto que você pode utilizar. Agora vamos para o nosso DUS20. Pronto, agora é o nosso DUS20. Como vocês podem perceber, ele está um pouquinho estourado, porque eu coloquei a sensibilidade dele no máximo. Mesmo no máximo, para ele colocar ali no 100%, olha, tá vendo os níveis do lado ali no som. Mesmo assim, para ele colocar em 100%, eu tenho que falar muito grudadinho. Então, para evitar isso, a gente afasta. Pode afastar, não tem problema. Vocês estão ouvindo agora o caminhão passando, porque a sensibilidade dele está mais alta. E se você não ouviu, não tem problema. Em alguma live você vai ouvir, tá? E notem que mesmo o Tomato ali, a meio média de distância de mim, ele ainda dá uns ruídos, umas captação de ruído. Então, esse é o DUS20. Em níveis normais de captação, em níveis aqui, ó, no nível 50, nível 52 aqui, ele fica ideal para você fazer a sua captação de áudio de acordo com o tipo de vídeo que você está fazendo. Por exemplo, você está fazendo um vídeo narrativo, ele fica bem legal nesse sentido. Talvez você tenha que mexer um pouco ali no nosso editor. No OBS, o nosso digníssimo, ele fica da seguinte forma. Eu vou aumentar a sensibilidade dele aqui, para que eu possa me afastar, colocar em 84, 80%, para que eu possa me afastar um pouquinho. E olha só, vou mostrar aqui para vocês como é que ele fica no OBS aqui, para você fazer a sua configuração direitinho e tudo mais. Deixa eu ver aqui, captura de tela. Deixa eu só arrumar aqui a tela. Eu tô gravando. Deixa eu só arrumar aqui a tela para a gente poder fazer essa comparação. Ó, aqui no OBS, você tem aqui em cima, deixa eu desativar a prévia. Você tem aqui em cima os níveis do áudio do seu microfone, tá vendo? Enquanto você estiver no verdinho, estamos ok. Você pode aumentar aqui um pouquinho se você quiser, para garantir a captação de áudio. Você pode até colocar aqui mais ou menos no limite, ali. Enquanto estamos no verdinho, estamos ok, contanto que o áudio não fique estourado. Quando ele chega no amarelo, já é um sinal de que, opa, estamos quase estourando. Presta atenção no que você está fazendo, minha filha. Já quando a gente chega no vermelho, para chegar no vermelho eu vou ter que mexer aqui na nossa captação aqui. Deixa eu abrir aqui mais configurações, aumentar a sensibilidade dele, pra gente chegar no vermelho, para vocês verem a diferença. Olha só, 100%. Chegamos no vermelho, estamos com o áudio estourado, tá? Então você consegue ver essa diferença, essa comparação aqui pra você, tá? Agora, deixa eu diminuir aqui, que ninguém tem ouvido de pinico. Agora eu quero que você se lembre que todos os 3 microfones que eu estou te mostrando, ele não tem tratamento. Do jeito que eu gravei aqui, vou upar para vocês. E eu estou gravando numa situação comum, onde a maioria das pessoas que vão começar um canal estão numa situação comum, que é de que tá no seu próprio quarto, tem família passando, vocês escutaram a porta abrindo. Então, é a situação que a maioria vai passar, tá? Então, não é um estúdio, não é nada disso. E em relação a qual dos 3 eu compraria, vai do orçamento. Mas se você for optar pelo BM800, considere optar por um modelo mais recente, como o BM900, por exemplo, que ele já tem o controle no próprio microfone. Então, compensa mais você comprar ele separado. Mas vai do seu orçamento. Talvez o seu orçamento só permite o BM800. Nesse caso, eu recomendo que você já compre ele com o braço articulado, para que você não tenha problema na coluna. E outra coisa que eu recomendo muito, muito, muito mesmo, é você utilizar com o BM800 a espuminha que vem com ele, ou um pop filter. Porque como você fala muito perto, acaba pegando muito P, né? Muito M. Então eu recomendo que vocês façam isso. Bom, todos os links de compra eu vou deixar aqui na descrição para vocês, com as opções. Tem na Amazon e na Shopee. Você escolhe qual você gostaria mais. Lembrando que na Amazon, quem tem a Prime
O pacote Prime, dependendo se tiver etiqueta Prime, não paga frete. E quem estiver usando na Shopee consegue alguns cupons de desconto e também cupom de frete grátis, tá? Principalmente se for a primeira compra. Eu espero que vocês tenham gostado. Em caso de quaisquer dúvidas, deixem aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like se eu gostei e se inscrever aqui no canal. Um beijo, um abraço e fui!